Primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2, diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que tendes desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Contudo, é um novo mandamento que vos escrevo, o qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando, e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém, meus irmãos? Mantenha sua Bíblia aberta para que nós possamos discorrer todo o texto. Estamos dando sequência a essa série da primeira epístola do apóstolo João. Vimos na primeira parte, no primeiro capítulo, né, que ele fala bastante sobre o amor, a comunhão, pecado, luz. Ele continua nesse assunto. São assuntos que são inseparáveis. Se você tem comunhão, você está na luz. Se você tem luz, você está em Jesus. Se você não tem Jesus, você não tem a palavra. Se você não tem a palavra, você está em trevas. Se você está em trevas, você não tem comunhão com um irmão. É basicamente isso que ele vem tratando do primeiro capítulo ao último. Aqui nesses nos dois primeiros versículos do segundo capítulo, ele fala, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, ou seja, tudo que ele já tinha dito que ele vai dizer, para que não pequeis. O objetivo dos alertas que Deus dá é para que você não peque, para que você não erre, para que você não tropece, para que você sim se esforce. Né? Às vezes alguns irmãos acham que não se deve pregar que você tem que combater contra o pecado, mas Hebreus fala que não venceste o pecado porque não combateste contra ele até o sangue, até o ponto de derramar sangue. Ou seja, você tem que se mutilar porque você está pecando, não é isso. Essa figura de linguagem que o autor de Hebreus está trazendo lá no capítulo 12, versículo, se não me falha a memória, 4, ele está ilustrando assim, você tem sim que lutar contra o seu pecado, você tem sim que lutar contra a sua carne, que lutar contra aquilo que te distancia de Deus. Lute contra, até que seja necessário derramar sangue. Não é que você tem que se mutilar, mas o teu esforço. É como Jesus, ele não se mutilou, mas quando ele estava orando, não era uma situação de pecado, mas ele estava aflito pela morte que havia de morrer. Ele transpirou sangue. A questão aqui é que todos os alertas que o Senhor dá pela sua palavra é para que não peque. Por isso o apóstolo está dizendo, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo. Que coisas? A palavra, a revelação de Deus. Jesus Cristo veio, morreu pelo seu pecado. Para o quê? Para que não pequeis. O quê? Jesus encontrou aquela mulher adúltera, lá em João 8. Teve todo aquele cenário e no final ele disse, vai e não peques mais. Estas coisas vos escrevo. Jesus, o verbo, se apresentou àquela mulher adúltera. Éramos gentios, adúlteros espirituais. Mas o Senhor se apresentou para a gente, nos defendeu de toda acusação do maligno que vem sobre o nosso pecado. E disse, vai e não peques mais. Lute
Vença o teu pecado. Tudo aquilo que pode te rodear, vença. Tenha força. Deus, Ele te deu essa força para vencer. Para combater, nem que seja até o sangue, contra o pecado, contra as astutas ciladas do diabo, contra tudo aquilo que o diabo pode lançar através de pecado, contra tudo aquilo que a tua carne deseja. Incline-se, aleluia, para Deus. Incline-se para o Evangelho, para o Senhor Jesus. Mas Ele sabe que nós vamos errar, nós vamos pecar. Por isso Ele disse assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, se acontecer algum acidente, algum deslize, porque tu é carne, tu é ser humano, tu está sujeito a errar. O teu espírito foi renovado, foi regenerado. Porém, a tua carne ainda porém você ainda habita nesse corpo e nesse mundo corruptível. Por isso, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, o que nos limpa, né? Pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E essa função de advogado, se nós crermos nisso e tivermos só fé, nós não vamos sofrer com as acusações. Não é que nós não vamos sofrer acusações. As acusações virão, mas elas não vão fazer com que nós venhamos sofrer. Sabe por quê? Jesus ele foi lá em João, no Evangelho, está relatado lá, e falou o seguinte: eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Enviarei um outro Consolador. Esse outro, esse termo outro, quer dizer igual. No grego quer dizer igual. Ou seja, o que eu fiz, ele continuará fazendo. A obra que eu dei início, ele continuará. Lembra muito Moisés e Josué. Moisés foi levado para o Senhor e Josué continuou a obra. Ou seja, ele, o Espírito Santo, vai continuar essa obra com a igreja. Mas ele fala que ele é consolador e é advogado. João 14,16. Enviarei outro advogado. Esse outro, ele está nos dando a ideia de que continuará a fazer o que Cristo estava fazendo. Ou seja, temos um paralelo aqui com o advogado Jesus e o advogado Espírito Santo. Só que aí vai o incrível. Está escrito que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Está escrito que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então nós temos essa garantia, essa propiciação dentro de nós. Mas o objetivo de Jesus é que não pequemos. Mas se acontecer que pequemos, quando nós pregamos contra o pecado, não é para te dar um medo que você será condenado por isso. Não é para te jogar medo que você será condenado porque pecou. Que se Jesus voltar hoje você fica, não é isso. Que se você morrer hoje você vai baixar o inferno, não é isso. Mas se você tem fé no Filho de Deus, você se esforça para não pecar, entretanto a tua carne é tão pecadora que pode acontecer que você peque. E acontecendo que você peque, Jesus, o Jesus da Bíblia, não o Jesus das religiões, não o Jesus dos segmentos, não o Jesus das seitas, não, mas o Jesus da Bíblia, que a Bíblia apresenta, que veio, morreu pelos nossos pecados. Esse Jesus que foi para o Pai e deixou o Espírito Santo que habita em nós. Se é que temos a palavra de Deus, Ele é nosso advogado junto ao Pai. Ele, Cristo,
Somente Ele é a propiciação dos nossos pecados. Não há outro que tenha condição de nos perdoar. Porque era necessário que um morresse, um justo morresse pelo pecado de todos, como disse Anás. Que em Romanos 3, 25, deixa isso muito bem claro. Ao qual Deus propôs como propiciação pela fé, pela palavra. Pela fé, pela palavra, como assim? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então vamos colocar aqui, ó. Ao qual Deus propôs como propiciação pelo ouvir da palavra no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado todos os delitos outrora cometidos, tudo que fizemos de errado, todo pecado que veio sobre nós, que nós cometemos, que nós agimos, Ele veio e Ele deixou todos os delitos e pecados de lado. Paulo falou aos Efésios no capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, mas o Espírito, Jesus, nos vivificou, nos trouxe vida. João 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada, absolutamente nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele é a propiciação, Ele é o nosso perdão. Por isso, estas coisas vos escrevo. Primeiro versículo que lemos. Para que não pequeis. Se esforce, meu irmão, para não pecar. Batalhe e lute contra. Guerreie contra o teu pecado. Que tenta te afastar mais e mais de Deus. Lute contra. Lute contra. Mate o teu pecado antes que ele venha te matar. Guerreie contra o teu pecado. Contra toda a força da carne que vai contra você. A palavra diz, lá em Gálatas, que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E um se opõe contra o outro. Meu irmão, lute. Lute. Lute contra o desejo da carne. Tenha o fruto do... Não são os frutos do espírito. São as obras da carne e o fruto do espírito. O fruto é um só. Jesus, ele é inteiro. Você não pega uma parte. Eu tenho a mansidão, mas eu não tenho domínio próprio. Eu tenho a longanimidade, mas eu não tenho negativo. Não. Tenha todo o fruto. Consuma todo o fruto do Espírito sobre a tua vida. Guerreie contra o teu pecado. Guerreie, lute. Vença-o, porque se você tem o Espírito de Deus, se você tem um advogado, se você tem Jesus, se você é propiciado por Jesus, verdadeiramente você vai sim lutar contra o teu pecado, você vai sim guerrear contra os seus desejos, contra a tua carne. Agora, se você não tem, você vai continuar pecando normalmente e não vai ligar, porque está escrito. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não peque. Vai e não peques mais. E nisto sabemos que o conhecemos. Versículo 3. Se guardamos os seus mandamentos. Aí existem alguns que tem aqueles que pegam a lei, a Torá, e querem impor sobre a igreja. O que é a lei, a Torá? Para você não estar acostumado com esses termos. A lei ou a Torá, me refiro nesse momento, são o Pentateuco. O que é Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros nós podemos colocar como se fosse a Constituição de Israel. Entretanto, também são palavras de Deus e servem e muito para a igreja do Senhor. Mas eu não vou me aprofundar nesse assunto. Então tem aqueles que dizem, não, Jesus ele morreu por mim, agora basta eu ter fé. Só que esquece que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E quando o apóstolo João está falando aqui, e nisto sabemos que o conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Ele não está falando só do que os apóstolos falaram nas suas cartas. Mas ele está falando das escrituras de uma maneira geral.
de toda aquela ideia, entendimento, tudo aquilo que Jesus explanou, e Jesus explanou a palavra de Deus. E nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos, se guardamos a sua palavra. O apóstolo Paulo falou em Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, a palavra de Deus. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, a palavra é preciosa. Nele realmente se tem aperfeiçoado, é um progresso, o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem a minha palavra e as guarda, este verdadeiramente me ama, e aquele que me ama é amado do meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Levítico 18, 5 fala assim, aquele que tem os meus mandamentos, por ele terá vida por ele. A vida é quem? É Jesus. Jesus é o mandamento, Jesus é a palavra. Mas nós não somos seres místicos assim, não. É um negócio que vem, acontece. Não. É a palavra. Você só tem vida pela palavra. Você só consegue combater o pecado pela palavra. Você só consegue ser aperfeiçoado no amor de Deus pela palavra. Aquele que tem os meus mandamentos. Esse me ama. E o Pai se manifesta. Se nós dizemos e sabemos que o conhecemos, nós guardamos o seu mandamento. Guardar, escondi a tua palavra dentro do meu coração para não... Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Homens morreram para que a Bíblia chegasse até nós. Morreram. Você acha que Jesus foi crucificado e ela já foi compilada a 66 livros bonitos, fáceis? Não. Demorou anos e anos. Anos e mais anos. As cartas foram escritas, os evangelhos foram escritos. Era um custo muito grande. Você não sabe a luta que foi para que Apocalipse existisse. Apocalipse só está em códigos, em revelações, só para... Primeiro, que é a vontade de Deus. Segundo, porque o apóstolo João, se ele explanasse tudo aquilo que devia ser explanado no livro de Apocalipse, às claras, ele seria morto. E o problema não é que ele seria morto, mas o problema é que destruiriam a carta, o livro de Apocalipse, mas não. Deus preservou. Deus quis que fosse assim e chegou até nós. Os evangelhos, os profetas, a lei, tudo isso, homens derramaram sangue. Países, há um relato do pastor Josué Erion, evangelista, digamos assim, de primeiro mundo, que Deus o abençoe grandemente, que ele foi até um país, se não me engano, era da União Soviética, que ele entrou lá com o seu carro, e o seu carro estava cheio de Bíblia. E quando ele foi passar pela fronteira, a guarda mandou ele parar e foi revistar o carro dele, e ele orou e falou, Senhor, essas pessoas estão sedentas da tua palavra. Sedentas. Então eu te peço que esses homens não vejam a Bíblia, que eles venham ver legumes, alfaces e tomates. E os homens abriram. Viram o que estava ali, fechou. Chegou até o pastor Josué e falou, vai e corre, senão esse tomate e esse alface vai estragar, porque Deus, ele é fiel. A quem tem fome e sede da palavra de verdade, a quem quer buscá-lo. E quando o pastor Josué foi entregar uma Bíblia para uma pessoa, e ele disse, há muitos anos Stalin tirou a minha. Ele tirou, me dá, é minha, essa é minha, eu vou conhecer mais de Deus. Homens e mulheres onde não tem a palavra, tem fome, e você que tem, não dá valor, não dá crédito, não busca conhecer, simplesmente quer falar que o homossexualismo está errado, quer falar que o outro está errado, que o teu irmão está errado, que a política está errada, mas não quer se enquadrar na palavra, não quer se esforçar para mudar o teu caráter, para agradar a Deus, para abalar essa terra pelo teu caráter, com o teu testemunho. Você não quer, você simplesmente quer ter um rótulo de cristão.
ler meia dúzia de versículos, dizer que conhece alguma coisa teologicamente, mas não conhece a Deus. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, nele não está a verdade. A parte dos mentirosos é o lago de fogo e enxofre, qual é a segunda morte. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo. Isso não é novo. Andar na palavra não é algo novo que João tirou da cabeça dele, não. Mas um mandamento antigo, que tendes desde o princípio. Isso é desde os antigos, ter a palavra de Deus. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Contudo, é um novo mandamento que vos escrevo, o qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Levanta-te e resplandece, porque vem vida a verdadeira luz, disse Isaías. E que luz é essa? É uma coisa mística, é uma coisa sobrenatural, que vai me fazer cair e rolar como tem nas igrejas, vai me fazer falar várias línguas, vai me fazer gritar, vai me fazer glorificar. Não é isso. Salmo 119, 105, muito simples. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É luz para o nosso caminho. Essa luz que vem vindo é a palavra. As trevas são a falta da palavra. Aí quando tem falta da palavra, o pecado vem, você não consegue. Por quê? Primeiro versículo, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo. Ou seja, meus filhinhos, estas palavras estão aqui. Essa palavra de Deus para que você não peque, para que você lute e guerreie contra o teu pecado. Mas você só luta e guerreia contra o pecado através da palavra de Deus. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Ou seja, aquele que diz que conhece a Deus. Quem conhece a Deus é quem tem a palavra. A luz é o que? A palavra. Então vamos lá. Aquele que diz que conhece a Deus e odeia seu irmão está nas trevas. Ou seja, vamos continuar. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É o que diz no primeiro capítulo, no versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Meu irmão, para você amar de verdade, amor incondicional, você tem que estar na luz. Só está na luz quem tem Jesus, e só tem Jesus quem tem a palavra. E somente assim você guerreia contra o pecado, anda em luz, anda em comunhão, anda em amor. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados. Louvado seja o nome do Senhor, filhos de Deus.